Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Manuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima e estamos aqui hoje, logicamente, para mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a demografia brasileira, ou seja, a gente vai estudar a população brasileira, a gente vai estudar algumas dinâmicas da população brasileira, tá? A demografia, ela é um ramo da geografia que se debruça sobre esses estudos populacionais, ou seja, que vai ali ter como foco, ter como objeto as dinâmicas populacionais, tá? E por que a demografia ela é importante, né? A demografia ela é importante principalmente para o Estado brasileiro, né? E para os estados de um modo geral, né? Estados aqui como que eu estou me referindo, né, é aquele que detém ali um território, que detém uma população ali, né, contendo uma ou mais nações, enfim, né? E aí, por que é importante para o Estado o estudo demográfico? Porque a partir do conhecimento demográfico, é a partir das informações demográficas que o Estado ele vai poder melhor gerir a sua população, né? Ou seja, se a taxa de mortalidade está alta, o Estado ele vai ter que verificar através dos dados demográficos os motivos que levam a essa alta taxa de mortalidade e aí tomar as medidas cabíveis para reduzir essa taxa de mortalidade. Então, por exemplo, né, no caso do Covid-19, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, se o Estado ele não possuísse informações precisas sobre a população, né, ou se ele não possuir, né, ele está fadado a tomar medidas erradas, medidas errôneas. Então, por exemplo, liberar a quarentena no período de pico, né, de mortalidade do Covid-19. Então, você vai liberar as pessoas, essas pessoas vão multiplicar ainda mais a contaminação e, consequentemente, o número de mortes devido ao Covid-19. Então, conhecer, né, ter esses dados demográficos, saber interpretar esses dados demográficos é de extrema importância para o Estado, para os aparelhos de Estado, beleza? E aí, né, para a gente entender os estudos demográficos, a gente precisa conhecer alguns conceitos demográficos, como o conceito de população absoluta, densidade demográfica, mortalidade, natalidade e etc. Então a gente vai ver todos esses conceitos que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai estudar cada um separadamente. Eu vou trazer gráficos para vocês observarem como que esses dados são representados através dos gráficos, e a gente vai ali conseguir tentar entender todos esses conceitos. Eu espero que vocês consigam entender esses conceitos, porque eles são extremamente importantes, por caso de vocês fazerem um concurso, até mesmo mais à frente fazer um vestibular, enfim. E claro, saber interpretar esses gráficos, saber interpretar esses dados, vai livrar vocês da interpretação de terceiros. Então vocês vão se tornar independentes quanto aos dados demográficos. Vocês vão conseguir interpretar por si próprios os dados demográficos. Então vamos lá. Primeiro conceito, o primeiro dado demográfico é bem simples, que é o de população absoluta. A população absoluta ela é nada mais nada menos do que toda a população de um país. Então eu só vou somar essa população e vou ter ali meu resultado final, que vai ser a população absoluta. Quando um país ele tem uma população absoluta muito grande, a gente vai dizer que ele é muito populoso. Se ele tem uma população absoluta pequena, a gente vai dizer que ele é pouco populoso. No caso do Brasil, nós somos o 5º país mais populoso do mundo. A gente só perde para Indonésia, Estados Unidos, Índia e China. Índia e China tem quase 40% da população mundial. Ou seja, são 2 países que têm uma grandíssima população. Então, é quase que incomparável com qualquer outro país. Então, eu trouxe aqui esse gráfico pizza para a gente compreender isso. O gráfico pizza que vai ser sempre assim, um círculo cheio de fatias, por isso o nome de gráfico pizza. E aqui a gente consegue perceber visualmente a disparidade entre a Índia e a China e os outros países. Essa disparidade populacional levou a China a, durante muitos anos, implementar tal política de um filho só. Então, só era permitido
né, você ter um filho, né, você só recebia assistência do Estado, né, para aquele primeiro filho. Caso você tivesse um segundo filho, você não receberia assistências do Estado, tá? Teria que ser por conta própria. Então, né, era uma política que tentava limitar o crescimento populacional, porque identificava nesse crescimento populacional um crescimento da pobreza, tá? Mas essa política ela acabou assim dando errado. Por quê? Porque a população chinesa hoje passa por um processo de envelhecimento, tá? Então a China teve que revogar essa política de um filho só, né, para que a população ela se rejuvenesça novamente. Então a gente percebe aí que nem sempre a solução é a população. Bom, densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Né? A densidade demográfica ou população relativa vai ser a relação, né, entre a população absoluta e a área, né, a superfície territorial. Então, eu vou pegar o total da população e dividir pela área. Né? A partir disso, eu vou saber quantos habitantes eu tenho por quilômetro quadrado. Tá? No caso do Brasil, né, a gente tem ali a quinta maior extensão territorial, mas é um país que tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, tem uma baixa concentração, uma baixa população assim, espalhada pelo seu território, né, concentrada em todo o seu território. Então, o Brasil tem só 24,53 habitantes por quilômetro quadrado. Então, o Brasil ele é considerado pouco povoado. Tá? Então, se o Brasil tivesse mais habitantes por quilômetro quadrado, a gente chamaria ele de muito povoado. Mas não é o caso. Países muito povoados são países como a Itália, o Japão, que tem uma superfície territorial pequena, né, mas tem uma grande densidade demográfica, uma grande população ocupando todo esse território. E aí, vocês podem me perguntar, mas professor, a gente tem uma população tão grande aqui, tem tanta concentração de pessoas. Se você olha para as favelas, você vai perceber ali que as casas são umas coladas nas outras. Então a população ela é bastante concentrada nos centros urbanos, tá? Só que isso acontece o seguinte, né? A população brasileira ela é muito concentrada na região litorânea, principalmente na região sudeste, por alguns fatores. Primeiro, a colonização que se deu, né, com mais efetividade no litoral, e depois a industrialização, que vai se dar mais na região sudeste, tá? Mas aí o norte e centro-oeste do Brasil não tem uma densidade demográfica tão grande, tá? Só que quando a gente vai falar da densidade demográfica brasileira, a gente tem que englobar todo o território brasileiro, não apenas o litoral, né? Caso fosse só o litoral, o Brasil teria uma grande densidade demográfica, mas não é o caso, né? Por exemplo, se a gente pega e compara com o Japão tem 669 habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, é um número muito maior do que o Brasil. É um número muito grande, né, se a gente for parar para comparar, tá? Mas por que isso? Porque o Japão tem um território muito pequeno, a sua população ela é bastante espalhada pelo território e tem uma população grande, né? O Japão ele tem muitas pessoas, né? Uma população que não é insignificante. Então isso faz com que o Japão tenha uma alta densidade demográfica. Taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Tá? Essas duas taxas elas são bastante importantes, né, para a gente entender depois crescimento vegetativo, entender também a transição demográfica, que são coisas que vamos ver mais à frente. Mas a taxa de natalidade e mortalidade são bem simples. A taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nasceram, né, multiplicadas por 1.000 dividida pela população. Mas por que essa conta, professor? Porque a gente vai ter ali como resultado a quantidade de pessoas que nasceram a cada 1.000 habitantes. Tá? Então, esse dado, né, com esse dado em mãos, nós vamos conseguir comparar a taxa de natalidade do Brasil com de outros países, porque eu vou estar em relação a 1.000 habitantes. Eu não posso pegar a taxa de natalidade completa e comparar com de outros países. Né? Porque se você, por exemplo, comparar a taxa de natalidade do Brasil, né, com a Suécia, que é um país muito menor, né, você vai ter uma disparidade populacional muito grande ali. O Brasil tem uma população muito maior. A tendência é que nasça muito mais pessoas aqui do que na Suécia. Mas agora, se você pega, né, essa taxa de natalidade a cada 1.000 habitantes, você já consegue fazer essa comparação. Né? Essa comparação ela não fica desproporcional. Já que você está comparando 1.000 habitantes daqui e 1.000 habitantes de lá. Taxa de mortalidade é a mesma coisa.
número total de mortalidade vezes 1.000 dividido pelo número de população absoluta. E aí você vai ter a taxa de mortalidade a cada 1.000 habitantes. Isso está sendo muito feito com o caso do Covid-19. Para comparar o número de mortes aqui no Brasil com o de outros países, está sendo feita essa taxa de mortalidade por Covid-19 a cada 1.000 habitantes. Porque senão a gente não consegue fazer essa comparação. Beleza? Passando para frente, eu trouxe esses gráficos. Eu trouxe 2 gráficos aqui. O primeiro é da taxa de natalidade. Esse gráfico vai de 2000 a 2014, 2015. Esse gráfico foi retirado direto do site do IBGE, eu printei lá o site do IBGE, e a gente percebe como a taxa de natalidade no Brasil ela vem caindo ao longo do tempo. Então, ali nos anos 2000, a gente tinha lá mais de 20 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes, em 2015 já era de 14,16. A tendência aqui só caia, esse número só diminua. De mortalidade, que não tem uma diferença assim tão brusca, mas já é uma diferença. A gente tem que lembrar que, por conta da violência urbana, etc. e tal, o Brasil diminuiu muito a taxa de mortalidade por alguns fatores, mas o da violência continua ali persistindo, levantando, impedindo, na verdade, que essa taxa de mortalidade reduza mais. E a taxa de mortalidade infantil, que vai ser a relação entre o número de crianças nascidas, o número de crianças que morreram antes de completar 1 ano, com o número de crianças nascidas vivas. Tá? Então, o Brasil hoje ele apresenta uma taxa de mortalidade infantil relativamente pequena, de 13,82%. Ou seja, a cada 1.000 nascidos, 13,82% faleceram. Então, é uma taxa relativamente pequena. Claro que, nesse caso, quanto menor essa taxa de mortalidade, melhor. Mas se a gente pega aqui esse gráfico do Brasil, a gente percebe o quanto que a gente diminuiu. De 2000 para cá, a gente diminuiu de quase 30% para 13,82%. Então é um número bem menor do que aquele que a gente viu lá no início. Tá? Crescimento vegetativo. Bom, crescimento vegetativo ele é relativamente simples. É a relação do número de nascimentos com o número de mortes. Você vai pegar ali a diferença da taxa de natalidade com a taxa de mortalidade e a gente vai ter o crescimento vegetativo. A gente vai saber se a população está crescendo, está estabilizada ou está diminuindo. Como assim está crescendo? Bom, se eu tenho muitas pessoas nascendo, poucas pessoas morrendo, essa população tende a crescer. Se eu tenho muitas pessoas nascendo, muitas pessoas morrendo, essa população tende a ficar estável, estabilizada. Se tem poucas pessoas nascendo, muitas pessoas morrendo, essa população tende a se reduzir. Agora, se tem pouca taxa de natalidade e pouca mortalidade, essa população também tende à estabilização, só que estabiliza por baixo. Beleza? Então, olhando a tabela ali do Brasil, a gente consegue perceber que o crescimento vegetativo brasileiro reduziu ao longo dos últimos anos. Então, de 1940 a 1950, a taxa era de 2,35% do crescimento vegetativo. Já de 2000 a 2007 foi de 1,2%. Então, a gente consegue perceber que o Brasil vem reduzindo o seu crescimento vegetativo. O que isso significa? Significa que a gente vai entrar daqui a pouco num período de estabilidade, de estabilização que a gente vai ver na transição demográfica. Aqui o número total da população brasileira, a gente percebe que está menos inclinado. Se a gente olha para a década de 80 até 90, percebe uma maior inclinação. Mas depois essa inclinação ela vai ficando mais suave. Significa o quê? Que o crescimento populacional está reduzindo sua velocidade. Taxa de fecundidade vai indicar para a gente aí a média do número de filhos por mulher em idade fértil. Essa idade fértil vai ali dos 15 aos 50 anos. Mas, professor, eu conheço fulana que entrou na idade fértil antes dos 15 anos. Conheço ciclana que saiu da idade fértil antes dos 50 anos, saiu depois dos 50 anos. A gente aqui está trabalhando com uma generalização. Tá? Então, generalizando, a maior parte das pessoas entra, das meninas, entra em idade fértil aos 15 anos e sai aos 50 anos. Tá? É óbvio que tem os casos fora da curva, é óbvio que tem outros tipos de casos que não vão estar aqui dentro. Tá? Mas é para a gente ter uma noção ali da quantidade de filhos.
por mulher em idade fértil, tá? Lembrando que todo dado, né, todo gráfico, ele é uma representação da sociedade, ele não é a realidade, tá? Ele tenta chegar o mais perto possível da realidade, mas nunca vai ser a própria realidade, tá? Então a gente percebe aqui que a taxa de fecundidade brasileira, ela passou por uma redução bastante grande, né, dos anos 2000 para cá, ali de quase 2,5, né, para 1,72. Mas, professor, eu conheço fulano tem 3 filhos. Ok, de novo, a gente está trabalhando com média, né, não tem como a gente colocar, né, esses casos dentro dessa média, tá? Esses casos estão representados pela média, beleza? Vamos ter esses casos, né, eles vão existir, mas eles não vão conseguir ser representados pela média, porque, enfim, não tem como. Bom, passando para frente, expectativa de vida, né? O que é expectativa de vida ou esperança de vida? É o tempo que uma pessoa espera viver, né, ao nascer. Então, ou seja, se a pessoa ela nasceu, né, de acordo com as condições do lugar em que ela nasceu, né, o quanto que ela espera viver, né, o quanto ela vai viver, né? A expectativa de vida está ligada a essas condições. Então, se você, por exemplo, nasceu em um país onde as condições são extremamente precárias, não tem saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, etc. e tal, a tendência é que a expectativa de vida seja menor. Se você nasce num país onde as condições de vida são ótimas, a expectativa de vida tende a ser maior. Então, por exemplo, do Brasil, voltando aqui rapidinho, a gente tem uma expectativa de vida lá em 2015, a gente tinha uma expectativa de vida de 75,44 anos, uma expectativa de vida relativamente alta. Agora, se a gente pega, por exemplo, da República Centro-Africana, que foi o pior caso ali, né, a menor expectativa de vida que eu peguei no Google, é de 52,2 anos, ou seja, muito menor. Então as pessoas com 50 anos na República Centro-Africana já estão muito velhas, elas são consideradas bastante velhas. Aqui no Brasil não, né? Por conta disso, da expectativa de vida que aqui é maior do que lá. E aí o outro extremo é o caso de Hong Kong, de 84,7 anos, ou seja, as pessoas lá vivem muito, vivem bastante, né? Ou seja, maior até do que a nossa expectativa de vida. Bom, transição demográfica, né? Transição demográfica ela é uma tentativa de explicar algumas dinâmicas da população. Não diria nem de explicar, mas de representar essas dinâmicas. É importante a gente chamar a atenção para o fato do Brasil ter realizado essa transição demográfica num período, né, de tempo muito curto, tá? A Europa realizou essa transição demográfica, né, começou a realizar essa transição demográfica no século XVIII, com a primeira Revolução Industrial. O Brasil começou em 1930, ou seja, tem uma diferença aí de séculos. É uma diferença muito grande, mas o Brasil ele conseguiu fazer essa transição de uma forma muito brusca, de uma forma muito rápida. Tá? Como que funciona essa transição demográfica? Então a gente vai ter esse gráfico aí, né, que ele vai representar ali a taxa de natalidade, mortalidade e o crescimento vegetativo. Né, como a gente viu, é resultado dessas duas taxas. Ela vai ter 4 fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Cada fase dessa vai lhe representar um período do tempo. Então, no Brasil, né, a gente vai falar do caso brasileiro, a primeira fase vai do final do século XIX ao início do século XX. Tá? E a gente vai ter um crescimento vegetativo estável. Por que estável? Se vocês olharem para o gráfico, na fase 1, a gente vai ter uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade muito alta. Então, o crescimento vegetativo ele se mantém ali, né, mais ou menos o mesmo. Já na segunda fase, a gente vai ter um crescimento vegetativo positivo. Por quê? Porque se vocês olharem para o gráfico, a taxa de mortalidade diminuiu e a taxa de natalidade seguiu ali no mesmo patamar. Né? Por que a taxa de mortalidade diminuiu? Né? Você vai ter ali a expansão do saneamento básico, tratamento de água, tratamento de esgoto, acesso a uma rede hospitalar, uma rede de cuidados, né, da saúde da população. Então, tudo isso, né, vai começar a reduzir o número de mortes. Tá? Além disso, a gente tem também, né, a criação e a utilização de vacinas, de novos medicamentos, novos tratamentos, que vai prolongar a vida humana. Tá? Agora, na terceira fase,
de 1980 a 2020, né, a gente vai ter ali já uma modificação na taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade ela vai começar a reduzir e a de mortalidade vai seguir ali no mesmo patamar que vinha seguindo antes, né, que depois de ter reduzido bastante. Por que a taxa de natalidade ela vai reduzir? Primeiro, né, você vai ter uma entrada das mulheres de classe média no mercado de trabalho, né, muito por conta das crises econômicas pelo qual o Brasil atravessou, né, que vai obrigar com que essas mulheres elas tenham que trabalhar, né, para conseguir mais recursos para sua família, né, para sua casa. Né. E aí eu especifico mulheres de classe média porque as mulheres pobres, em sua maioria, já trabalhavam. Se vocês pegarem na família de vocês a avó, né, bisavó, né, enfim, se vocês forem de uma família de origem mais pobre, vocês vão perceber que as mulheres elas trabalhavam geralmente de lavadeira, né, de doméstica, passadeira, enfim, elas tinham algum tipo de profissão, mesmo que essa profissão não fosse formalizada, tá? Já as mulheres de classe média, a tendência é que elas fossem donas de casa, mas aí depois elas vão ter que assumir, né, seu posto no mercado de trabalho. Já na última fase, a gente vai ter uma estabilização, né, das duas taxas, tanto de natalidade quanto de mortalidade. Mas diferente ali do primeiro momento, né, da fase 1, essas taxas elas vão se estabilizar por baixo e não por cima. Ou seja, taxa de natalidade baixa e taxa de mortalidade também baixa. Tá? É um processo pelo qual o Brasil, assim, claro que estão os anos aí e tal, ainda era uma projeção nesse caso, mas o Brasil ele está começando já a passar por esse processo de estabilização. Né? O Brasil ele, né, reduziu bastante essas duas taxas. Distribuição geográfica da população brasileira. Como a gente falou lá em densidade demográfica, a população brasileira ela é muito concentrada na região litorânea, principalmente na região sudeste. Por quê? Porque a colonização, primeiro, vai, né, se deter nessas regiões, ela vai ficar nessas regiões litorâneas, porque era muito mais acessível, né, você retirar os produtos dali e enviar para fora, tá? E depois pelo processo de industrialização, que vai concentrar um grande parque industrial na região sudeste. Então isso vai fazer com que muitas pessoas saiam da região nordeste e migrem para a região sudeste, por exemplo. Então essa região sudeste e a região litorânea como um todo é que vai ocupar a população, ali vai ter ali a maior concentração demográfica brasileira. Né? Isso pode levar a gente a crer que a região norte e centro-oeste possui um vazio demográfico, ou seja, não tem população, não tem ninguém vivendo lá. Só que não é assim, tá? Você tem pessoas vivendo lá, só que essas pessoas têm baixa densidade demográfica, apenas isso. Por que tem baixa densidade demográfica? Porque nessas regiões você tem uma grande quantidade, né, de terras demarcadas para as populações indígenas, que vivem de outra maneira, vivem com outro modo de vida. Tá? Então você não vai ter ali uma formação de grandes cidades, grandes centros urbanos, beleza? Bom, formação da população brasileira. Né? A população brasileira, como vocês bem sabem, é uma população muito diversa, tem uma formação étnica muito grande, ou seja, você tem uma grande quantidade de culturas, você tem uma gama enorme de culturas. Você teve aqui a população originária, né, contribuindo para a formação dessa população, você teve a população portuguesa, a população europeia, você também teve uma população africana, né, com peso enorme nessa formação populacional brasileira. É claro que essa formação, né, no primeiro momento, né, ela não se deu de forma pacífica. A gente vai ter a população indígena passando por um processo de escravização, por um processo de genocídio, ou seja, um extermínio mesmo dos povos originários pelo colonizador português, e depois você vai ter o sequestro dessa população africana, né, trazida para o Brasil, né, sequestrada aqui para o Brasil, para trabalharem forçadamente na produção ali agrícola, né, principalmente cana-de-açúcar, algodão e depois café. E a gente vai ter uma contribuição depois de alguns povos que migraram para cá, como os italianos, os japoneses, etc. Tá? Isso vai levar a crer que o Brasil ele vive a chamada democracia racial. Ou seja, o Brasil ele é muito
diverso etnicamente, e essas etnias, essas raças, né, raça aqui como um conceito antropológico, não como um conceito biológico, tem uma diferença muito grande aí, né? Lembrando que ser humano é a raça, né? A gente não tem outras raças dentro de seres humanos, né? Branco, negro, indígena, oriental, somos todos da mesma raça, né? Da raça humana. Mas quando a gente fala de raça antropológica, é para marcar essas diferenças fenótipas, né, que foram criadas ali pelos colonizadores europeus, né? Ou seja, eles observaram que no resto do mundo as pessoas não eram brancas, categorizaram-se como brancos, né, categorizaram os outros como não brancos e criaram uma hierarquia em que os brancos ocupavam o topo e os não brancos estavam abaixo desses brancos. É o que vai, em parte, justificar, por exemplo, a escravização de povos africanos, de povos originários, né, de povos orientais, beleza? Então essa democracia racial ela vai, né, vingar ali durante muito tempo. O Brasil vai ser conhecido como um país democraticamente racial. Mas alguns autores vão apontar que essa democracia racial ela não existe, que ela é um mito. Primeiro, você teve ali essa população indígena que passou por um processo de genocídio, você teve essa população negra africana que passou por um processo de violência enorme. Quem se rebelava contra o sistema escravocrata, né, era ali punido fisicamente, né, às vezes até com a própria vida, né, com a própria morte, na verdade. Né? Então, não há nada aí de democracia. E após a abolição da escravidão, essa população negra escravizada ela não foi recompensada. Né? E ainda ela vai ter que conviver com uma sociedade que é uma sociedade racista. É uma sociedade que, né, convive com um racismo estrutural muito grande. Ou seja, as pessoas negras não ocupam cargos de poder, não conseguem ascender socialmente. Então, a gente vai viver com isso tudo dentro do Brasil. Então, não tem como a gente dizer que o Brasil é um país democraticamente racial. Ele ainda é um país muito desigual racialmente. E eu trouxe também esse quadro, né, porque essa democracia racial, essa população miscigenada, ela vai se formar ali em 3 momentos. No primeiro, através da escravização, e a gente tem que lembrar que a relação entre senhores de engenho e mulheres negras era extremamente abusiva, né, até pelo fato da mulher negra ser uma escrava, de ter uma escravizada, elas eram obrigadas a manter relações, né, com os senhores. Né. Depois a gente vai ter um segundo momento, que é o que a gente vai falar agora, no final do século XIX, onde a população brasileira ela recebeu uma grande quantidade de imigrantes, principalmente italianos e alemães. Por que italianos e alemães? Vão criar desculpas para essa imigração, dizendo que era para ter mais mão de obra. Mas se a gente lembrar, a gente tinha aqui uma grande quantidade de mão de obra, que havia acabado de ser liberta, a mão de obra escravizada. Por que não usar essa mão de obra? Porque a ideia era o quê? Era trazer essa população branca para o Brasil e essa população branca se reproduzir com a população negra e embranquecer a população brasileira. Então eu trouxe esse quadro, esse quadro é chamado A Redenção de Cã. Cã, para quem não conhece muito a Bíblia, era o filho de Noé que foi amaldiçoado pelo pai. E aí muitos vão identificar os africanos como descendentes de Cã, ou seja, o povo amaldiçoado. E aí eles vão ser amaldiçoados com a sua cor. Tá? Então, nesse quadro aqui, a gente pode observar alguns símbolos importantes. Vamos fazer uma leitura da esquerda para a direita. Primeiro, a gente tem uma mulher. Essa mulher já é uma senhora negra com as mãos levantadas para o céu. Ela está perto de uma árvore, ou seja, ela está próxima ao que a gente chamaria ali de primitivo. Ela está com os pés descalços também. Isso é importante por quê? Porque a gente percebe que ela era uma negra escravizada, ou ela já foi uma negra escravizada. Por quê? Porque só os alforriados utilizavam sapatos. Os negros escravizados não podiam usar sapatos. Na frente dela, você tem uma mulher de pele mais clara, que parece ser a filha dela, segurando uma criança branca. E do lado dela, do lado direito, a gente tem um homem branco orgulhoso olhando para trás. O que a gente tem aqui? A gente tem a representação desse embranquecimento da população brasileira. A teoria racial do século XIX, a teoria racista do século XIX, dizia o seguinte: não, na terceira geração a população estaria totalmente branca. Então, você tem uma mulher negra, uma mulher
mais clara, de tom de pele negra, mais um tom claro, e uma criança totalmente branca, tá? E se você perceber, essa mulher de tom de pele, né, negra, de tons de pele mais clara, ela está usando sapato, ou seja, ela deixou de ser uma escravizada. Então a gente percebe nesse quadro aqui a materialização das teorias racistas do século XIX. Essas teorias, elas estavam certas? Não, elas estavam bastante erradas. Não é à toa, a gente percebe hoje que a população brasileira, ela continua tendo uma grande quantidade de pessoas negras, né? Você continua tendo uma população diversa etnicamente. Então essa teoria, ela foi abandonada com o passar do tempo. Mas óbvio, né, a presença de mais pessoas brancas aqui no Brasil deixou ali um reflexo nessa composição multiétnica da população brasileira. Beleza? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham gostado dessa aula, e até a próxima.